Você vê cada cretino aí, analfabeto. Tem um cara, eu acho esse cara muito bom, cara, que é um negão, que ele vai nos baile funk fazer entrevista, já viu esse cara? Que ele fala, joga pra lua que é sucesso, nunca viu esse cara? Não. Meu, esse cara é muito bom. Você nunca viu esse cara? Não tem lembrança, hein? Não é possível que vocês nunca viram esse cara. Esse cara é muito famoso. Já vi, Pedro. Qual que é o nome? O Pedro sabe todo mundo que eu já vi. É alguma coisa news, ele faz uns negócios na favela, nos baile funk, esses negócios. Você vê ele entrevistando as pessoas no baile funk, você fala, meu Deus do céu, cara. Não dá. Nossa senhora, cara. O nível Você fala assim, se eu falar ali que o QI da pessoa é 40, é muito. É um nível cara. extremamente baixo, mas absurdamente baixo. Então a pessoa não tem capacidade nenhuma de entender os fatos, de saber o que tá acontecendo. E isso tá funcionando, porque ninguém quer evoluir a escola. Já falei, não tem como evoluir a escola. Se evoluir a escola pública, colapsa o sistema. Não dá. Não dá. Não tem como. Então isso não vai, a não ser que a gente queira fazer como nação e tirar quem tá roubando, porque a gente tá pagando muito. Como é que eu consigo pagar R$2.000 numa escola razoável? Eu consigo pagar na iniciativa privada e na iniciativa pública é um pior lixo possível. Como eu consigo? E você tem a demanda. Meu, você tem a demanda garantida. É. Você tem a demanda garantida. Como que consegue, cara? São os professores num nível, cara, que é. Meu. Se juntar, não vou falar todos, que eu tive um ou outro professor bom. Tive uma professora de português no colégio público excelente, a Ana Lúcia, excelente essa professora. Tive a Leila de geografia, uma professora maravilhosa, um ser humano maravilhoso. Tive um ou outro professor bom. Mas tirando uns 5, se juntar todos os outros, eu juro pra você, faz um teste de conhecimento de qualquer coisa. Eu faço esse desafio, pode organizar vocês. Pega todos os, tirando esses 5, que eram bons, pega todos os professores que me deram aula os 12 anos que eu fiquei na escola pública, pega os 12 e faz um desafio de conhecimentos, eu contra todos. Eu garanto que eu ganho. Eu garanto. Não é que eu ganho, eu humilho eles. Show. Eu garanto. E esse cara me deram aula. Cara, que tempo perdido, hein? Hoje, eu aprendi uma coisa ou outra. Aprendi um pouquinho matemática, né? Aprendi português, né? Poderia ter aprendido muito mais. Cara, mas não deixa de ser um tempo perdido, né? Hoje, eu não sei, é um tempo totalmente perdido. Por isso que o cara sai da escola. Ele sai da escola porque... Por que você vai na escola? Porque eu vou evoluir, eu vou aprender mais, eu vou ser mais capacitado, então a minha mão de obra vai valer mais. Você acredita que esse nem que tá rolando aí, nem estuda e nem trabalha, um pouco é por conta disso aí, que a escola tá uma bosta? Você tem um problema cultural também sério no Brasil, né? Aquilo que a gente tava falando, né? As pessoas não fazem por si, não vão atrás das coisas, porque ninguém pode reclamar, eu não tive acesso, eu não tive oportunidade. Eu até comentei sobre esses dias aí, né? Eu postei um vídeo que o cara chega num cara e fala assim, ó, eu tenho aqui, o que você quer? Eu tenho... R$50, vou te dar agora, R$50 ou um Bitcoin. O que você quer? O cara, R$50. Aí esse cara fala, eu nunca tive oportunidade na vida. Você tem, mas você é burro demais pra identificar a oportunidade. Não é nem burro, é ignorância nesse caso. É foda, né? é foda. A oportunidade tá aí na sua cara. Você tinha a chance de pegar R$300.000 ali na mão, na hora. Aí e as pessoas falam, não, eu não tenho oportunidade, nunca tive oportunidade. Tem oportunidade pra caramba. Você tem internet, mas você tá vendo alguma coisa que presta ou você tá vendo Felipe Neto? O que você tá vendo? O que mais tem no YouTube é professor ensinando cálculo, ensinando... Meu, tem hora que eu vejo, cara, eu sou engenheiro. Mas, pô, eu fiz também escola pública, às vezes eu tenho uma defasagem de uma coisa. Uhum. Às vezes, sei lá, eu tenho um detalhe de matriz, um negócio que eu não lembro direito, eu vou lá e pego um professor... No YouTube. Um professor no YouTube. Os caras bom pra caramba. Tem uns caras bom, mano. Bom, do jeito que na escola pública você tem um monte, a maioria é ruim, você tem uns caras, porque você fala, meu, esse cara tinha que estar ganhando 100 mil por mês, Mas tem cara muito foda, assim, pra ensinar cálculo, tem, assim, por meu, exemplo. tem uns caras Sério? muito... Putz, tem um cara lá, só que esse cara já é meio conhecido. Cara, eu me esqueci o nome do cara, velho. Putz, eu até comprei um livro dele. Eu conheci esse cara pelo YouTube e comprei um livro dele. É um professor que dá aula pra colégio, cara. Putz, que cara bom. Eu preciso pegar o nome dele, tenho lá no livro, depois eu mando pra vocês. Cara, mas é o jeito que o cara passa. Eu já vi uns caras ensinando cálculo também. Eu pensei assim, agora eu entendo por que eu tinha tanta dificuldade. Era o jeito que o cara me explicava, você entende? Tem uns caras que vai lá, ele te mostra, é mágico. Sim. Você olha ali, você entendeu, sabe? Você não tá estudando, você tá entendendo o que acontece. Porque é muito lógico, Sabe entendeu? É que foda isso. Ontem, a hora que tava vindo de Minas, eu e o Robertinho tava conversando sobre isso no carro. A gente teve com uma convidada aqui, uma psicóloga, ela tem um canal que chama Psimama. E ela é muito foda, a menina eu acho que eu vi. muito foda mesmo, as É, mães eita adoram porra. ela é muito foda.
E ela defende um ensino democrático, né? Nada permissivo, nada totalitário, um ensino democrático. Eu nem saberia o que quer dizer um ensino democrático. Eu não consigo. Ela conversa com os filhos dela, ela explica, né? Zero violência, né? Tudo conversado, tudo muito explicado. E é difícil pra caralho, só que do jeito que ela faz, dá certo. Sim. Mas é difícil. Ensinar é difícil. Até ela assume, fala, é muito difícil, não é fácil. Mas Ela falha também no processo, mas é o melhor meio. Já gostei dessa pessoa de pessoa de falar assim, pô, eu falho também. Já gostei. Não, sim. Não, ela é muito foda. É. Aí, voltando, eu tava falando pro Robertinho. Eu vi um filme recente, filme até antigo, que é o Whiplash. Não sei se você já viu, do baterista, o cara que toca bateria. Ah, legal. E tem um professor, e o professor dele é muito bravo. O cara é carrasco, chega a ser carrasco, Sim. né? E eu tava falando pro Robertinho, o ensino democrático, eu vejo ele é muito bom, muito bacana, mas você consegue levar a pessoa até um nível. A pessoa consegue ficar mais argumentativa, porque você Pra aprende a você ter levar o liberdade cara de contestar, você aprende a contestar. No máximo dele, no nível mais hard, no melhor que você consegue extrair daquele cara, você em algum momento você vai ter que ser totalitário e dar uma ideia mais forte no seu aluno. Eu vejo desse jeito, eu até queria saber a sua opinião, assim, sabe? Tipo, o mestre do Bruce Lee ia ter Eu sei que não conhecia, obviamente sei quem é. Ia ter que ser cuzão com ele uma hora ali e né, sádico em alguns momentos, né? O meu professor de cálculo, quando eu fiz a física, o cálculo 2, mano, o cara, você tremia na calça a hora que você viu o cara, mas foi o único professor que conseguiu me ensinar cálculo. O resto não conseguia, né? A minha professora na escola também, eu tinha uma professora muito foda. O pessoal fala que não, meu português hoje é uma bosta, mas na época meu português era bom e eu aprendi português com ela. Eu sabia conjugar verbo, tudo por conta dela. Sim. Mas ela era sádica também, sabe? Ela falava que meu cabelo tava sujo, que eu tava fedendo, que eu não tinha que ir na aula dela. Ela fazia bullying comigo na aula, mas eu aprendi com ela. Você não pode falar isso, mano. Você descredibilizou tudo. Essa aula assim aprendeu bosta nenhuma. Além de não aprender, é mentiroso. Não dá pra você falar isso. Você entende o que eu quis passar? Assim, eu acho que uma hora pra você tirar o máximo do cara, tirar um Mike Tyson, tirar um cara foda do basquete, tirar um surfista foda, você precisa ser em algum momento. Guarda esse exemplo aí do... Ah, não, você não falou dele, mas vamos falar Michael Jackson. Do Michael Jordan, tá? Michael Jordan. Mas beleza. Eu brinco que falo assim que tem uma coisa que eu sou muito parecido com Jesus Cristo. Jesus Cristo, você pra fazer uma pergunta, ele nunca dá uma resposta. Ele conta uma parábola. Eu tenho um amigo meu que ele fica puto da vida comigo com isso aí. Ele fez engenharia também. Esse meu amigo, o Fábio, muito bom esse cara. Só que ele fez depois de mim. Então ele tinha umas dificuldades de umas coisas, ele vinha perguntar pra mim. Aí ele falou, como é que isso aqui tá? Eu falei assim, deixa eu te explicar. Isso aqui veio do conceito de tal, não sei o quê. Aí a gente saía, todo mundo, os amigos, ia comer pizza. Eu falo, porra, meu, eu tô com uma dúvida, eu tenho prova amanhã, eu preciso entender um monte de negócio ali na hora. Aí eu pergunto lá pro Leonardo, ó, como que eu faço isso? Aí ele chega e fala, olha, na época de Jesus Cristo, quando não sei... Ele começa a contar a história de Jesus Cristo até aqui. E eu preciso saber o negócio agora. Aí eu falo, só que por causa disso que você não quer que eu te ensino desse jeito, é porque por causa disso, todo ano eu tenho que te ensinar a mesma coisa. Porque você não deixa eu te contar a história pra você fixar. Ah, obrigado. O cérebro humano, ele aprende por narrativa. Foi assim que o cérebro humano evoluiu, pra aprender por narrativas. A gente aprende olhando um gráfico, uma tabela, porque a gente treinou pra isso. Mas não é assim que o cérebro humano se desenvolveu pra aprender. Ele se desenvolveu pra aprender ouvindo histórias. Então eu gosto de contar histórias. Uma vez, faço isso. Quando eu tenho um problema na engenharia, eu falo, o cara que pegou esse problema pela primeira vez, qual era o problema dele? O que ele pensou pra chegar nesse problema? Não interessa a resolução do problema. Interessa o raciocínio que ele teve. Se eu te ensinar a resolução do problema, você sabe resolver esse problema. Se eu te ensinar o raciocínio, você resolve qualquer problema. Isso é mais difícil. Eu tava no... Tem uma amiga minha, isso faz bastante tempo, tem uma amiga minha, essa menina já tá até grande já, ela teve filho. E aí eu fui visitar ela. E ela é veterinária. Aí a gente tava lá, não sei o quê, e tinha alguém da família dela. Eu não sei quem é essa pessoa, né? Até hoje, na verdade, não sei quem é. E você vê uma pessoa de baixíssima escolaridade. Baixíssima escolaridade. Você vê até pelo português, a pessoa não falava bem.
E aí a gente lá, e conversando e tal, e ele aí ouvindo, aí falando da menina, a menina nasceu e tal, não sei o quê. A Giovana, linda, a menina espetacular. Aí o cara chegou uma hora e falou assim pra gente, falou assim, olha... E ela falando de criar, e a gente falando de criação e tal, e ele falou assim pra gente uma hora, falou, olha, vocês são doutores, eu não sei o quê, falou pra eu e ela, a gente conversando, vocês são doutores, eu não sei o quê, mas vocês também não sabem tudo. E é lógico, né, ele tem toda a razão. Então deixa eu falar um negócio pra vocês, filho não é assim. E era uma coisa que é meio óbvio, mas ele falou de um jeito que eu achei tão espetacular, porque ele fala assim, não, eu crio todos os meus filhos do mesmo jeito. Eu vejo toda mãe falando isso, eu crio todos os meus filhos do mesmo jeito. Você já tá errado. Porque tem um filho que é mais introspectivo, tem um filho que é mais assim. Você tem que perceber o que seu filho precisa e dar o que ele precisa. Não dar o mesmo pra todo mundo. Sim. Você entendeu? Olha, aí eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala assim, ninguém é tão grande que não tem o que aprender, nem tão pequeno que não tem o que ensinar. Uhum. E esse cara, você viu, um cara que você percebia que era de baixíssima escolaridade, deu uma aula ali pra gente. Né? Pra eu e pra essa minha amiga. E aí, o que eu percebo? Esse negócio fala, não, eu acho que o cara tem que ser duro e tal, não sei o que, tal. Eu acho que cada pessoa precisa de um tipo de ensino. Então, esse ensino dela aí, eu sei que vai funcionar para um monte de gente. Tem gente que não vai funcionar. Então, você tem pessoas diferentes e áreas diferentes. Né? Então, tem pessoas que eu vou conversar, que tal, e vou fazer assim, e funciona. Sim. Tem gente que, se você não for para cima e dar duro, ela não se move. Então não existe um método que funciona pra todo mundo. Você tem que identificar. Eu tive uma aluna, essa aluna, eu tinha uma única matéria. Eu falava pra eles, eu gostaria de fazer isso em todas as matérias, mas eu não tenho tempo nas outras matérias que eu dou. Então só posso fazer nessa matéria. E aí, que era uma palestra lá que eles faziam, uma apresentação que fazia pra mim. Eu falava, gente, eu vou pegar pesado, porque vocês vão apresentar, daqui a pouco vocês começam a TCC, vocês vão apresentar, vocês vão ser engenheiros, vocês vão apresentar resultado, vão apresentar projetos, vocês têm que saber falar em público. E tem que saber falar bem. Então isso não interfere na nota de vocês, mas eu vou pegar todos os erros, eu vou pegar pesado com vocês vão ter que fazer isso direito. E eu até perguntava, eu sou meio Roberto Justus nessa hora. Falar, tudo bem pra vocês? Se vocês não quiserem que eu seja assim, não, eu não gosto, eu fico chateado. Eu não faço. Aí todo mundo queria, né? Aí beleza. Aí tinha uma menina, cara, ela era péssima apresentando. E ela tinha que fazer algumas apresentações e tal, e ela, nossa, não é que ela era péssima que não sabia apresentar, ela era muito tímida. Essa menina, muito tímida e tal, não sei o quê. Aí eu descobri, não sei nem como, alguém falou que ela fazia Muay Thai, que ela lutava. Aí uma hora eu comecei a conversar com ela e tal, eu falei, você faz lá Muay Thai? Então, você gosta? A gente começou a conversar e tal. Falei, como que é no Muay Thai? Eu falei, você chega lá, igual você tá aqui, você fica tímida, acanhar, todo mundo bate em você e não sei o que e tal. Ela, não, eu sou uma das melhores lá, eu vou pra cima e tal, não sei o que e tal. Aí comecei a conversar. Falei, por que você não age da mesma forma quando você tá apresentando aqui? Por que você não tem essa mesma confiança? Você é uma das melhores alunas aqui. Eu aposto que você é melhor aqui como engenheira do que como lutadora lá de Muay Thai. Por que você não tem a mesma confiança? Rapaz, na próxima apresentação que essa menina fez, ela virou outra pessoa. Que isso? Ela era outra pessoa apresentando. Putz grilo. E aí ela gostou, porque eu também lutava, vocês conheceram o Geraldo e tal. Então tem hora que ela vinha perguntar coisa pra mim de luta. E era legal porque ela é magrinha, ela era muito magrinha. Eu lembro que uma vez ela chegou pra mim e falou, senhor, quando eu vou lutar com uma pessoa de boxe, que ele tem a luva de boxe, faz a guarda de boxe. Aí eu falei, como é que eu entro nele e tal, não sei o que, você pode mostrar pra mim? Depois que acabou a aula. Aí eu falei assim, posso, mas não com você. Aí tem um cara que é mó grandão lá, chama Vitor esse cara, grande, fortão, gente boa pra caramba. Falei, Vitor, vem aqui, deixa eu mostrar, porque... né? Eu não sou especialista. Falei, se eu tropeço, eu mato a menina. Eu falei assim, eu mostro, mas não em você. Aí eu pegava um cara grandão e mostrava nele como passar pela guarda. Só que essa menina... Então eu tive que entender ela, tive que saber até alguma coisa da vida dela pra poder fazer ela evoluir. Então cada pessoa é uma pessoa e eu tenho que usar um método com pessoas diferentes, um método diferente com pessoas diferentes. E tem áreas diferentes. Se eu for ensinar filosofia, eu tenho que dar aula de um jeito. Se eu for dar treinamento pro cara entrar no BOP, é outro jeito, é outra pegada. Entendeu? Então são pessoas diferentes. Por isso, essa que é a dificuldade. Para você ser professor de verdade, que a maioria de quem se diz professor no Brasil não é professor. Ele tá na sala de aula, mas não é professor. Primeiro, você não dá aula do que você conhece, você dá aula do que você domina. Eu tenho um exemplo disso até de uma história que o Olavo de Carvalho, eu nem acompanhava o Olavo de Carvalho, eu assisti uns 3 vídeos dele na vida e ele conta essa história, tá? Tem uma história dele aí sobre isso. Você não dá aula sobre o que você conhece, você dá aula sobre o que você domina. Você tem que dominar, porque o cara vai fazer perguntas que às vezes do desconhecimento dele, ele pega um negócio que ele vai fazer uma pergunta que é lá da frente, de anos na frente.
Então você tem que dominar pra você explicar pra ele. Tá? Então, e você tem que ter inteligência, isso é muita inteligência. Eu falo que eu sou da área de exatas, defendo pra caramba a área de exatas, só que a área de humanas, ela é muito mais difícil do que a área de exatas, porque são muito mais variáveis envolvidas. E por que a gente vê tão ruim a área de humanas? Porque eu coloco justamente na área de humanas as pessoas menos capacitadas pra lidar com variáveis, né? Para lidar com estatística e tal, pra ter compreensão de um universo com tantas variáveis que influenciam. Entendeu? Não é uma coisa fácil. Você der aula, você tem que ser muito bom no que você faz, você tem que ser muito inteligente. Por exemplo, conto uma história que eu falei, um vídeo que eu vi, também procura na internet, como eu falei, não precisa acreditar em mim. Eu assisti um vídeo lá do Olavo de Carvalho que ele fala que ele levou 30... Eu nunca achei o Olavo de Carvalho inteligente. Nunca achei. Tá? Quando ele tirava coisas da cabeça dele, tinha umas coisas muito... Eu achava umas coisas até meio burra. Mesmo hoje, assim, você pensa Mesmo da hoje. mesma forma. Eu nunca achei ele inteligente, só que ele é estudado para um caramba. Você vê que esse cara leu, meu. Mas muito mais do que eu já li. Uhum. Entendeu? Esse cara leu pra caramba. Então, todo vídeo, apesar de ter visto pouca coisa dele, todo vídeo que eu vi, ele aprendeu alguma coisa. Mas não era uma coisa dele, é uma coisa que ele tirou de um livro, tirou do outro. Então, esse cara, ele tinha muito conhecimento. Muito. Mas são duas coisas diferentes. Tá? Inteligência e conhecimento. Sim. Né? Na hora que ele ia lidar, né, você via que não era tanto. Um dos exemplos é isso aí. Ele fala que ele foi aprender geometria e tal, tava na escola. E a professora começou a ensinar pra ele os conceitos de dimensão, uma dimensão, duas, três. E começou com um ponto. Falou, olha, o ponto ele é adimensional. Tá? O ponto ele não tem dimensão. Ele é um conceito, ele é um ponto, ele é dimensional, não tem dimensão, papapá. Aí foi passar pra primeira dimensão. Começou na dimensão 0, foi passar pra primeira dimensão. Então eu tenho o ponto adimensional, a linha uma dimensão, o plano 2 dimensões, o volume 3 dimensões. Tá. Nem chegou nisso aí. Aí ela falou assim, então, a linha é uma dimensão. O que é uma linha? Uma linha é uma somatória de pontos. Aí ele falou assim, professora, mas se o ponto é adimensional, se o ponto não vale nada, se ele vale 0, se eu somar um monte de 0, dá 0. Né? Como é que uma linha é um monte de ponto? Isso não faz sentido. E a professora não soube explicar. Aquilo ela conhecia, não dominava. Ele falou que ele levou 30 anos pra entender esse conceito. Eu falei, por que não me ligou? Eu explicava pra ele na hora. Né? Se ele me perguntasse, eu falava, gente, aí ela se enrolou e tal, não sei o quê. Eu já falava pra ele na hora. Eu falei, olha, um ponto. Primeiro que eu não ia explicar dessa maneira idiota que ela explicou, né? Assim, um ponto, ele não tem dimensão, mas ele define um lugar no espaço. Ele não tem dimensão, fala, aqui está um ponto. Ele não tem dimensão, mas ele define um lugar no espaço. Você coloca lá no plano cartesiano, lá tal ponto tá no 3, 2. Uhum. Ele define um lugar no Sim. espaço. Então, quando eu tenho dois pontos, que definem o lugar nesses dois pontos, e eu ligo essas duas posições, eu tenho uma reta. Uma dimensão. Por exemplo, tá? Então, assim que se forma uma reta. Por exemplo. Só que aí ela foi falar que era a somatória do negócio que não tem dimensão. Aí, somatória de nada é nada. Entendeu? Então, é uma professora que ela conhece, ela não domina. Você não pode dar aula do que você conhece. Você tem que dar aula do que você domina. Só contratar o cara que domina é caro. E às vezes você não encontra. E as pessoas não não vendem né? conhecimento no Brasil. Vendem diploma. Via de regra, não se vende conhecimento, você vende diploma. O cara quer o diploma. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um professor. O professor na sala de aula é tipo frentista. Ele tá lá só porque é obrigado. Eu não preciso do frentista. E que momento que você descobre que você tá apto pra ensinar, que você tá dominando já? Eu acho que não tem um momento que você descobre. Eu sempre gostei, desde criança, eu gostei de ensinar. Quando era criança, eu já tinha lousa. Meu irmão, quando ele entrou na primeira série, ele já sabia escrever, que eu tinha ensinado pra ele. Então eu era criança e ensinei pro meu irmão. Entendeu? Eu era seu irmão é mais novo. Meu irmão é mais novo. Tá, ele é 1 ano e 8 meses mais novo que eu. Você ensinou seu irmão a escrever? Eu criança, ensinei meu irmão a escrever. Entendeu? Então eu sempre gostei de ensinar. Não sei porquê. Até hoje eu sei porquê. Cara, é o melhor jeito de você aprender, é ensinando. Você só aprende de verdade quando você ensina. Porque quando você ensina, você já tá preocupado na hora que você tá estudando, que você tem... Eu sou muito assim. Na hora que eu tô estudando, eu tô pensando nas 1000 perguntas sobre aquilo. Tanto que eu sou lento pra estudar. Às vezes eu pra ler uma página, eu levo 3 horas, porque tem um conceito que eu não domino, aí eu vou lá estudar aquele conceito, aí tem outro que eu não domino, aí eu vou lá... Enquanto eu não entendo todo o conceito que eu preciso pra avançar, eu não avanço. Eu vi você falando isso pro Loyola. Eu não dou conta de ler um livro inteiro ali, porque porque ele lê 1000 livros, ele fala. Eu fico num pedaço ali que me interessa e depois eu já vou pra outro que não me interessa. Você falando, né? Mas é porque bonito. Você vai, é bonito falar, eu leio 4 livros por mês. Tá, mas o que se reteve desses 4? Porque o que eu aprendi 20 anos atrás, eu sei hoje. Porque eu aprendi, eu não li e decorei.
Você entendeu, realmente. Eu entendi. Né? Quando você entende, você não esquece. Então você acha que cada pessoa, ela depende de quem vai ensinar e o que vai ensinar. E você ter... Aquela pessoa. Tem de quem você vai ensinar, aí o professor tem que ter a percepção, eu tenho que ser mais duro. Tem gente que é igual parafuso de aço doce. Se você apertar, ele espana. Tem gente que você não pode apertar. Você é um cara que você gostava lá, que aperta. Eu também sou meio assim, tem que... Eu falo que eu trabalho bem sob pressão e tal, não sei o que. Tem gente que se você apertar, o cara espana. Tem gente que o cara rende mais. É mais sobre o professor do que sobre o aluno. É também sobre o aluno, porque se ele não quiser aprender, não tem o que você faça, tá? Não tem o que... Claro, tem cara que ele não quer. Claro. Ele não quer. Você pode plantar bananeiras, pode fazer o que for. Se o cara não quer, você não tem o que você faça. Que o cara vai aprender. Mas é sobre o professor também. Cara, eu acho que, assim, não é meio a meio. Eu acho que, falando pouco, 70, 30. O professor bom, ele é mais de 70. Porque eu vou te falar, tinha matéria que eu não gostava e eu já peguei professor foda de uma matéria que era horrível e o cara era foda. E eu aprendia e eu chegava a ter gosto de estar, sabe? Eu não gostava, por exemplo, de química. Sim. E eu pegava um professor foda de química, que teve um, com ele eu aprendi, e eu tinha gosto, porque aí quando você aprende, quando você entende, mano, é diferente quando Lógico. você entende, aí você quer saber um pouco mais, porque você tá entendendo o assunto ali. É diferente de você tá participando de uma coisa que você não entende nada. Você percebe? Sim. Isso é muito diferente, não? Um professor, quando ele domina o negócio, ele Sim. consegue te ensinar, mano. Sim. Isso é 70%. Até porque ele sabe o caminho das pedras. Ele aprendeu. Ele sabe entendeu? o caminho das pedras. Isso que eu acho legal, que no Japão, o cara tem a certeza disso, por exemplo. Ele não questiona o professor, porque ele sabe que o professor sabe. Sim. Aqui você tem certeza, via de regra, que o professor não sabe. Né? Então o aluno questiona mais, né? É uma coisa completamente diferente. Eu lembro que no segundo colegial tinha um professor de física e ele tava ensinando aquela parada que você sai do estado líquido pro sólido, pro Transformação de gasoso, fase. transformação de... Isso, sublimação, condensação, isso. fusão. No segundo colegial que estudo isso daí. Sim. E, cara, eu gostava tanto daquela matéria, tanto. E um dia trocaram esse professor de física e o cara Você entrou entendia. lá. E era uma das únicas coisas que eu entendia no segundo colegial. E aí eu era um dos piores alunos, tanto que eu fui expulso do negócio, né? Mas eu gostava daquela parada, gostava muito. E um dia o cara foi lá e ele foi dar aula lá e resolveu um problema e tava errado. Ele resolveu errado pra galera, né? E eu falei, professor, tá errado isso daí. Aí o povo da sala já olhou tudo louco, né? Pô, você é o pior aqui, falando que tá errado. Não, tá errado. Como assim tá errado? Não, é assim, assim, aí faz isso, faz aquilo outro, tal. E a galera foi olhando assim. Aí no final ele viu que o que eu falei tinha sentido e tava certo, né? Ele não quis dar crédito pro que eu falei. A sala... Aí o professor inseguro. A sala virou e falou assim... Tá certo mesmo. Tem lógica. Tá certo. E aí ele ficou putaço. Ele ficou putaço, né? E nessa conversa que... Quando a gente começou a falar sobre isso, da Ananda, da psicóloga, ela também falou no dia aqui que hoje uma prova, uma aula... ela fala muito mais do professor do que do aluno. Sim, mas sem dúvida. Mas sem sombra de dúvida. Mas contudo, por exemplo, aconteceu uma vez comigo, isso foi um caso, vou falar porque, bom, faz muito tempo também, esse professor não sei nem onde tá. A gente tava numa aula, laboratório de química, isso faz muito tempo. E a gente tinha que fazer umas reações e tinha lá uma solução. Aí tinha lá a diluição da solução e não sei o que, aí a gente tinha que anotar tudo pra fazer. Hoje nem tem mais relatório, na minha época tinha que fazer relatório e tal. Aí tinha que fazer relatório, então você anotava tudo, todo o procedimento e todos os dados. Aí tinha uma solução, tava lá, solução 0,3 mol. Beleza, todo mundo anotou, não sei o que. Aí no outro dia, chega a professora e falou assim, gente, pro relatório que vocês vão fazer, já é estranho isso, né? Ela já assim, pro relatório que vocês vão fazer semana que vem, a solução lá que a gente usou, ela só falou da solução. A solução é 0,4 mol. Aí escreveu na lousa. Gente, não, professor. É 0,3. Ela, não, é 0,4. Aí ela, é 0,3. Não, aí alguém mais falou, não, professor, é 0,3. Gente, eu também anotei, tá aqui, é 0,3. Aí não tinha celular, porque hoje o pessoal fotografa tudo, né? Ela é 0,4 e tal, e não sei o quê.
Aí, eu lembro que eu até acho que comentei assim, falei, gente, você anotou 03? Você anotou? Eu falei, gente, professora, mas não é possível. Então, acho que a gente teve aqui um surto coletivo, né? Eu não sei o que aconteceu, porque todo mundo enxergou 03, né? Lá estava anotado 03. Não estava anotado. Estava 04 e deu um esporro na sala, um esporro. O que aconteceu? Ela errou o negócio. Não teve, até por fragilidade, por insegurança, por ser uma professora nova, não teve, né, a dignidade que ela falou, gente. E outra coisa, imagina o seguinte, isso pode acontecer comigo, tá? Sim. Eu vou lá e boto lá um metal. Falo, gente, vocês vão fazer um trabalho que esse material vai fazer relatório, tá? É um aço 1020, não interessa o que é. É um aço 1020, eu escrevo que é um aço 1020. Na verdade não era 1020, era 1045, vamos supor, tá? Os caras... Ou eu coloquei errado o aço, ou os caras colocaram errado, tem um problema. Outro dia eu cheguei na sala e falei, gente, o aço lá tava errado. Era pra colocar 1020, colocaram 1045. O que isso me descredibiliza como professor? Nada. Em absolutamente nada. Então, o professor inseguro, ele acaba com os alunos. Porque imagina como ficou o clima pra você ter aula com essa professora depois. Então o professor inseguro, ele acaba com a aula. Porque se eu erro uma coisa desse, eu faço até piada. Eu vou fazer até piada com isso. Né? Eu chego e falo, putz, Guilherme, peguei lá o aço errado e não sei o quê, entendeu? Sim. Qual é o problema? O resto do ano você vai falar assim, é 1040, não é 1020. Vou fazer piada. Não é 1020. Isso não tira mérito nenhum meu, gente. Sabe, foi uma coisa tão pequena, se ela tivesse falado uma coisa errada, que também qualquer um pode errar. Mas nem foi isso, foi uma solução que nem foi ela que colocou, é o pessoal do laboratório que coloca. Era só falar, gente, o técnico lá era pra colocar isso, colocou isso. Acabou. Não, ela quis botar a culpa em todos os alunos pra não assumir a culpa. Então o professor inseguro, ele é um problema sério. Seríssimo. Mas às vezes é porque... Sei lá, precisa se manter como um líder mesmo. Você não pode... Mas isso é ser líder? Você não assumir erro? Isso, né? De líder. Né? Na cabeça de alguém, mano. Não tô julgando assim se é. Você entende? É porque o cara não quer perder a posição dele, sabe? De quem é realmente detentor do conhecimento ali. É que assim, pra você virar professor, são anos e anos pra você virar um professor. Só que pro título, assim, de professor, você é só professor mesmo a partir do momento que você foi dar aula, né? Uhum. Então é uma coisa meio do dia pra noite, né? Eu nunca dei aula e de repente tô aqui na sala de aula e dei a minha primeira professor. Aula. Né? Eu lembro da minha primeira aula. E o cara acha que a partir do momento que ele virou professor, ele tem que saber tudo. E não é assim. Não é. Canso de falar, gente, falei, pode perguntar, porque eu tenho... Os alunos têm muita resistência, via de regra, pra perguntar. Acho que eles, via de regra, desde o colegial, eles são criados num sistema realmente que, sabe, não ensina e não faz diferença se o cara pergunta ou não. Então ele já tá acostumado tem um medo ser também, passivo, não? tem medo. Medo de fazer pergunta burra, virar chacota e tal. Tem muito medo disso. Isso pra mim sempre não existe. Eu brinco, às vezes, quando faço piada, porque tem aluno que fala isso, eu tenho uma frase muito feita que eu brinco com eles. Aí eu falo assim, professor, eu tenho uma pergunta aqui, só que pode ser meio burra. Eu falo, gente, não existe pergunta burra. Tem aluno burro, aí a pergunta burra é consequência da burrice do aluno. Aí eles dão risada e falam, não, gente, pelo amor de Deus. Tá? Não deixa, porque a dúvida que você tem é a dúvida dos outros também. Você não faz a minha pergunta, eu tô colocando sempre o conhecimento em cima do outro. Se você fica com uma defasagem, depois desaba tudo. Então, pelo amor de Deus, pode ser a pergunta que você acha mais cretina do mundo. Me pergunte. Aí a pergunta acaba sendo um termômetro pra sua aula também, né? Sem você dúvida. sabe aonde você tá, aonde que a turma tá, E é aonde por isso que o aluno ruim mais... baixa o nível, por isso que esse problema de querer a turma heterogênea, Sim. não posso dividir. Sim. Isso acaba com o ensino. Sim. Tudo que é feito no Brasil pelo ensino é mal feito. É incrível. Ensino público, tá? Pelo amor de Deus. Os ensinos privados, aí você tem uns ensinos de excelência absurda no Brasil. Mas ensino público, via de regra, tudo que é feito é mal feito. Agora, você falou assim, pô, cara, o professor ensinar é outra coisa. Tem uma área que eu odeio particularmente, via de regra, que é direito. Já pelo conceito de direito. Porque quando eu estudo física, eu estudei uma coisa que é de verdade. Algo que existe. O que eu estudei vale aqui, vale na Lua, vale em Marte, vale na galáxia de Andrômeda. Vale em qualquer lugar, tá? Direito é uma coisa que o idiota inventou. Uma lei lá acredita. Não o direito como si, porque o direito ele existe naturalmente. Você tem os direitos naturais. Mas vocês estão entendendo. O direito, assim, né? Você vai lá estudar regra tributária. Putz, grilo. É um negócio que um cretino inventou. Não faz nem sentido.
Amanhã o cara vai mudar, aí tudo que aquilo eu ensinei não vale de nada, então eu já odeio por causa disso, porque não é uma verdade que eu tô estudando, você entende, né? Uhum. Tô resumindo aqui, mas só pra você entender. Então já não gosto de direito. Outro dia eu tava ouvindo um cara lá, advogado, na Jovem Pan, inclusive, falando, explicando a sua partida. Eu falei, caraca, o cara ficou, sei lá, meia hora falando e eu meia hora ouvindo um cara assim, meu, sem prestar atenção em mais nada. Quando o cara é bom, não tem matéria ruim. Não tem área ruim, meu. Doutor Ives Gandra. Eu escuto aquele senhor falar, eu falo, meu Deus do céu, que, né, o cara é muito foda, velho. Muito foda mesmo. E, né, pô, é muito do jeito que o cara fala mesmo, ensina, não tem dúvida nenhuma. Tem aquele filme, uma das cenas que eu mais adoro no cinema, é uma daquele filme, acho que é O Dia Depois de Amanhã, que tudo começa a congelar, não é isso aí? Sabe? Tudo começa a congelar. Aí os caras, eles se abrigam numa biblioteca, que é a biblioteca lá nos Estados Unidos, né? A biblioteca é um negócio gigantesco. Biblioteca de Alexandria. Essa mesmo. A Biblioteca de Alexandria. É um negócio gigantesco e tal. E aí eles precisam acender fogo, porque tá perdendo temperatura, senão todo mundo vai congelar. E aí eles começam a pegar os livros pra queimar. Aí é uma turma de... Tipo, que vai pra Olimpíadas de Matemática. Tipo, uma coisa assim. Então, só gênio, só cabeça. Aí o cara lá vai pegar um livro, tal, não sei o quê, e o cara pega o livro assim, você tá louco? Aí, por quê? Você vai queimar o livro do Copérnico? Aí, não sei o quê. Aí chega o outro tal e fala assim, vamos pegar esse aqui. Você tá maluco? Esse é o princípio de Isaac Newton? Você vai queimar Isaac Newton? Não sei o quê. Aí os caras tretando, porque eles estão na área de física lá, e nenhum livro pode queimar. Aí passa um cara assim, vocês estão brigando por quê? Tem toda uma área de direito ali atrás. Tipo assim, foda-se se queimar aqui. Assim, o cara queima com gosto, entendeu? Porque vocês estão brigando por quê? Tem toda a área de direito ali, pô. Tem livro, né, mano? Livro pra caramba. Dá pra fazer o São João todo dia aqui, meu.